Graça e paz, querido jovem, bem-vindo à nossa quarta aula do curso de Jonas. Até aqui nós abordamos um homem de decisões profundas, cheio de convicções, porém um homem errado, equivocado, capaz de fugir da presença de Deus. Abordamos também que esse homem, por causa do pecado, cai em profundo sono. E isto é uma realidade. Todas as vezes que adentramos pelo pecado, isso gera um sono profundo em nós que atrasa o nosso chamado. Mas hoje, nossa quarta aula, nós abordaremos, como de costume, nossos velhos 3 pontos. Quais são eles? A quem prejudicamos? Nosso primeiro ponto, quando entramos no erro, né? O segundo ponto, escondendo erros. Quando nós erramos, será que nós queremos que isso seja exposto? Os erros são feitos na escuridão. E o terceiro ponto, a verdadeira Canaã. Eu te convido a abrir o coração, a deixar que Deus fale profundamente com você. Eu creio que Jonas é um livro maravilhoso. Um daqueles livros que todos os anos eu vou e volto, porque é o livro que nos adverte sobre o erro de fugir da presença de Deus. Deus é bom, maravilhoso. Como fugir da presença de um Deus assim? Então pegue aí a palavra de Deus, pegue um papel e uma caneta para anotar e venha com o coração cheio, desejoso. Creio que Deus falará profundamente com você. Pega aí a tua Bíblia agora e vamos abrir aí o livro de Jonas. Abra aí o livro de Jonas, Jonas 1, versículo 4 e 5. Vamos lá? Jonas capítulo 1, versículo 4 e 5 diz assim: Mas o Senhor mandou um grande vento ao mar e fez-se uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de quebrar-se. Então os marinheiros ficaram com medo, e cada homem clamou ao seu Deus, e lançaram as cargas que estavam no navio ao mar, para o aliviarem. Mas Jonas desceu ao porão do navio, e deitado dormiu profundamente. Veja bem, Jonas estava prejudicando os marinheiros. Eles começaram a jogar a carga ao mar, a fim de tornar o navio mais leve e de repente não naufragar. Mas a quem prejudicamos quando nós decidimos errar? Lutar contra Deus, fugir da presença de Deus, dormir o sono da negligência, abandonar o nosso chamado, culpar a todos porque o nosso chamado não está ocorrendo. E aí eu tenho uma resposta direta para você, que a primeira pessoa que você prejudica quando resolve dormir e fugir da presença de Deus, ou fingir que nada está acontecendo, dormir esse sono da preguiça, o sono da desobediência, a primeira pessoa que você prejudica é você. Sim, porque não há vida melhor do que servir a Cristo. Não há vida melhor do que estar com Cristo. Esse mundo não tem muita coisa a oferecer, é uma ilusão. Os reinos deste mundo não podem nos dar alegria e paz. É uma ilusão que temos muitas vezes na juventude. A juventude nos proporciona algumas pegadinhas. Uma delas é achar que se conquistarmos tudo que esse mundo tem a oferecer, seremos as pessoas mais felizes. Mas será que isso é verdade? Será? Há um desenho que eu gosto muito, um desenho bíblico, que ele fala da pérola, do agricultor que vende todos os seus bens, ele vende toda a sua fazenda para comprar uma pérola de grande valor. A vida cristã é da mesma forma. O chamado que Deus nos deu para tocar e abençoar vidas é algo de grande valor. Nós devemos cuidar e amar e nos dedicar. Agora, não confunda as coisas. Você não deve viver uma vida cristã por causa do seu chamado, mas você deve viver uma vida cristã tão intensa, tão íntima com o Senhor, que isso certamente vai refletir no seu chamado. Quantas vezes nós ouvimos pessoas pregarem a palavra de Deus, mas já não há mais alegria, já não há mais paixão, já não há mais intensidade. Nós não podemos viver assim. O Senhor é maravilhoso. Nós devemos nos dedicar ao extremo à presença dEle. E como fruto dessa dedicação, dessa paixão, nós vamos obedecer e viver um chamado, tocar outros jovens, tocar a nossa geração. Quantos jovens se perdendo nas drogas, quantos jovens se corrompendo, quantos jovens se suicidando. Mas você, jovem, pode ser um jovem diferente, cheio da vida de Deus, a impactar. Talvez
as pessoas, os jovens da sua volta, talvez eles não vão tomar o caminho da igreja no primeiro momento, não vão querer saber, mas o primeiro momento eles vão ler a sua vida, eles vão saber se você, jovem, é um jovem feliz com Cristo, que você ama o Senhor de verdade. Isso vai impactar a vida desta geração. Mas voltando a Jonas, Jonas prejudica a si próprio. É exatamente isso que nós cometemos. Quando nós decidimos dormir, nós prejudicamos a nós mesmos. Nós deixamos o Senhor de lado. Nós abrimos a nossa porta para o perigo. Abrimos a nossa porta para os vícios, para ilusões, para traumas, para experiências amorosas diversas. Isso é degradante. A palavra de Deus diz, eu te convido aí para abrir em 1 Pedro 5,8. A palavra de Deus diz assim: estejam alertas e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Olha como essa palavra é forte, né? Quando nós dormimos, nós nos afastamos de Cristo e nós ficamos à mercê do diabo. E ele procura jovens para devorar. Jovens cheios de energia, vitalidade, jovens cheios de sonhos. Ele quer devorar estes jovens. Mas você pode fazer a diferença. Você pode ser um jovem cheio da vida de Deus, um instrumento para a libertação de muitos. A palavra de Deus diz também em Salmo 91:3, pois ele me livrará do laço do passarinheiro. Olha que coisa poderosa. O Senhor nos livra do laço do passarinheiro. O que nós mais temos aí fora na sociedade? Laços. Laços do passarinheiro. Jovens que adentram pelo caminho do laço não conseguem mais sair. Jovens que adentram pelo caminho de uma vida cristã fria e tornam-se escravos. Eles não conseguem voltar para a igreja. Eles não conseguem ter amor à palavra de Deus. Eles não conseguem se livrar de tantos vícios, tantas drogas oferecidas nas esquinas. Eles não conseguem. Por quê? Porque eles foram pegos no laço do passarinheiro. Você, acorde para o seu chamado. Dedique-se. Entre na escola dos heróis da fé. Poxa, Márcio, o que é isso? É o primeiro vídeo que eu estou vendo. Então entre lá no site, voltandocasa.com, leia, não tenha dó de mim 1, não tenha dó de mim 2. E você vai compreender quando eu falo da escola dos heróis da fé. Porque quando nós descobrimos o nosso chamado de Deus, quando nós descobrimos que o Senhor nos chamou, nós devemos nos lançar aos seus braços, então, para sermos aprimorados. E então seremos aprimorados pelos processos de Deus, pelos homens de Deus, pela palavra de Deus, pelo mover do Espírito Santo sobre nós. Isso é a vida de um jovem. Quando o jovem descobre o seu chamado, então ele deve ceder, abrir o seu coração, a fim de ser aprimorado. Foi isso que ocorreu com Davi. Davi foi ungido, mas só anos depois, após ter sido aprimorado, ele cumpriu aquela unção. Isso ocorreu com José. José teve sonhos na juventude, mas só anos depois ele foi colocado na posição de governador do Egito, porque ele já estava pronto após ter sido aprovado. Jovem, nós queremos ensinar você, capacitar, levar você a herdar, exercer o seu chamado lá na frente. Vamos para o segundo ponto? Então, o primeiro ponto é esse aí. A quem nós prejudicamos? No primeiro momento, a nós mesmos. Mas lembre-se, para terminar o nosso primeiro ponto. Os marinheiros começaram a jogar a carga no mar. E aí eu toco num ponto forte. Quando você dorme no seu chamado, sem perceber, você começa a prejudicar as pessoas à sua volta. Você começa a prejudicar as pessoas que estão no barco. Você prejudica os seus familiares, seus pais, seu cônjuge, se você é um jovem casado. Você prejudica seus amigos, porque você deixa de ser um referencial de Deus. E pior do que isso, muitas vezes as pessoas vão copiar as suas atitudes, a sua conduta, e você pode ser um referencial da derrota. Os seus hábitos podem ser copiados. Pessoas podem começar a fracassar porque copiaram você. Isto é muita responsabilidade. Jonas poderia prejudicar claramente a vida destes homens, levando-os até a morte. Que coisa drástica. Acorde, jovem, para o seu chamado. Dedique-se ao extremo. Queira ser aprimorado. Largue de dormir. Porque Deus tem grandes coisas para a tua vida. Vamos agora para o nosso segundo ponto. Se no primeiro ponto eu falei a quem prejudicamos, no segundo ponto, eu vou falar do grave erro do pecado. O pecado nos torna
irreconhecíveis. Como que nós resolvemos essa questão do pecado? Muitos resolvem o pecado escondendo. E aí eu vou ter que falar de outro homem de Deus. Eu te convido para nós abrirmos a palavra de Deus em 2 Samuel 11:15. Eu vou ter que falar um pouco para você de Davi. Sim, 2 Samuel 11:15, abre aí a Bíblia, diz assim. Nela escreveu: põe Urias na linha de frente, deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Olha que absurdo. Davi, em tempo de ir para a guerra, ele não vai para a guerra, ele fica no palácio. E ali ele observa uma mulher tomando banho, Batseba, e ele cobiça aquela mulher. Aquela mulher era a esposa de Urias. Davi chama aquela mulher, tem relações com ela e ela engravida. Daí em diante, Davi se desespera porque o seu pecado ia ser exposto. E aí ele, pensando um plano aqui, ele chama Urias para que Urias tenha relação com ela. Ele tira Urias da guerra, ele inventa uma folga para Urias, mas Urias é um homem de grande honra. Ele está defendendo a sua pátria. Urias não se deita com sua esposa. Então, ao voltar para a guerra, Davi coloca uma carta nas mãos, a carta da morte. E aí Davi, na carta, escreve: coloque Urias na frente da batalha para que seja morto. E assim eu tomarei Batseba como minha esposa. O pecado nos torna irreconhecíveis. Não brinque com o pecado, jovem. Não faça isso. Davi é o homem de Deus. Lembre-se, Davi é o homem segundo o coração de Deus. Davi é o homem que tocava a harpa, que era um instrumento para acalmar Saul naquelas aflições. Davi derrotou Golias. Davi é o rei amado pelo povo. Davi é o rei levantado por Deus. Mas aqui, Davi torna-se um homicida, meticuloso. Ele planeja a morte de Urias. Olha o quanto o pecado é drástico. Você dorme, o sono da negligência se prejudica, começa a prejudicar as pessoas, mas prejudicar a um nível tão profundo que muitas vezes você se torna irreconhecível. É assim que muitos jovens estão irreconhecíveis. Eles entraram pelo caminho de rebeldia, eles começaram a encontrar um problema, uma falha na igreja, eles começaram a questionar os seus pastores, os seus líderes, eles começaram a achar um argumento para explicar o sono, e depois começaram a culpar a todos, porque o chamado dos seus corações nunca ocorreu, a promessa de Deus nunca se cumpriu, e eles começam a culpar a Deus e a todos, mas eles nunca se deixaram aperfeiçoar. E aí eles se tornam como Davi, irreconhecíveis. O pecado nos torna irreconhecíveis. Jonas arruinou a viagem, Jonas arruinou a profissão daqueles homens, Jonas poderia ser o instrumento de morte para todos eles, assim como Davi no caso de Urias. Davi, para esconder o seu pecado, não mediu esforços, simplesmente sacrificou um dos seus homens, e ele nem percebeu, tão insensível ficou. O pecado, jovem, te deixa insensível, a ponto de você não sentir a dor, a aflição, a angústia dos homens do seu lado. Tanto que você tem um lugarzinho garantido no céu. Mas que visão do céu é essa? Que visão complicada do céu é essa? Talvez, jovem, a sua visão da igreja está totalmente equivocada. Se você pensa que pode esconder os seus pecados diante de Deus e garantir um lugar ao céu, um lugar no céu, você está tendo uma visão tão distorcida de Deus. Porque o nosso terceiro ponto fala exatamente disso. A verdadeira visão de Canaã. Porque como que nós imaginamos Canaã? Como que nós imaginamos o céu? Quando eu falo Canaã, eu quero falar de promessa. A promessa de Deus. O ápice da promessa, porque Canaã era a terra prometida. Nós imaginamos Canaã muitas vezes como um lugar só nosso. Nosso lugarzinho particular. Nos dias de hoje, nós imaginamos o céu assim, né? No céu você vai viver bem, não vai pagar impostos, não vai morrer, não vai sentir dor. Só alegria. De repente, no céu você terá uma nuvem particular, onde você ficará andando nela, voando pelas galáxias. Só você e Deus. Quantas vezes eu escuto as histórias curiosas entre os cristãos. Quando chegar no céu, eu vou falar com Elias, vou falar com Pedro.
Com Paulo, com Esther, com Davi. Que lindo. Mas isso é poesia. Porque o céu não é só seu. Quantas pessoas vão subir para o céu junto com você? Já pensou nisso? Quantas pessoas ouviram a palavra de Deus através de você? Porque Jonas aqui pensava que o céu era um lugar para ele. Jonas pensava, eu sou um profeta do povo de Deus, escolhido por Deus, eu sou um profeta amado por Deus. Que Nínive se exploda. Quando você abandona o seu chamado, você está mandando exatamente essa mensagem para o coração de Deus. Quando você é negligente com o seu chamado, quando você é irresponsável com o seu chamado, quando você abre mão do seu chamado, quando você foge da escola dos heróis da fé, quando você pula o muro e acha que já está pronto, que não quer ser aperfeiçoado pelos homens de Deus, você está fazendo exatamente isso. Você está criando uma versão genérica do céu. Jonas faz exatamente isso. E aí eu tenho que te alertar. Não existe versão genérica do céu. O céu é um lugar maravilhoso, cheio de alegria, de glória e de gozo. A presença de Cristo é assim. Mas a presença de Cristo, por outro lado, ela é um lugar de responsabilidade, de amor, de sensibilidade, de compaixão pelas vidas, pelos pequeninos. Quantos precisam de compaixão do nosso lado, ouvir a palavra? Quantos precisam observar o testemunho de um jovem de Deus, cheio da presença de Deus, cheio da esperança, cheio da alegria de Deus? Mas eles não sabem onde procurar. Mas aí eu digo, eles convivem com você. E por que eles não sabem onde procurar? Porque talvez você está apagado, preocupado em comprar, em vender, em alcançar, em se formar, em casar, em construir, em viajar, em realizar sonhos e sonhos e sonhos, até um dia você ir para o céu e chegar lá de mãos vazias, sem nenhuma vida, sem ter sido instrumento de Deus. Esse terceiro ponto, ele mexe um pouco com a gente, né? Poxa, o céu, jovem, do cristão maduro, é um lugar de salvar vidas. É um lugar de levar a paz de Cristo. É um lugar de vidas que foram alcançadas. É um lugar de vidas que foram cheias de esperança. É um lugar de pessoas que foram conquistadas pelas boas novas, porque alguém levou as boas novas. Então, jovem, um recado que eu te dou: não durma. Seu sono custa um preço alto demais. Custa a vida da geração a qual você pertence. A geração que está no mesmo barco que você, procurando ouvir o nome de Deus. Eu gosto sempre de fazer um paralelo, quem sabe a gente grave um curso só sobre isso. Jonas é o homem que poderia afundar o barco. Paulo é o homem que, em meio ao naufrágio, ele salva os tripulantes pelo testemunho, porque ele leva as boas novas. Você é quem? Jonas ou Paulo? Jonas era a causa do naufrágio. Paulo, a solução em meio ao naufrágio. Quem é você? Quem é você? É forte, né? Ainda temos uma aula. Fique firme aí. Mas, por hora, vamos para as nossas perguntas? Observando nossa aula, responda: que relação há entre o laço do passarinheiro e um cristão que decide estagnar quanto ao seu crescimento? Vamos lá agora para a nossa segunda pergunta. Jonas dormiu e isto poderia matar milhares. Você já está acordando para a realidade de sua missão? O que você pensa em fazer para acordar a atual geração de jovens ao seu lado? Terceira e última pergunta. A vida do povo de Nínive estava indiretamente nas mãos de Jonas, assim como a vida de Urias estava nas mãos de Davi. Todo homem que foge de seu chamado tem alguma vida nas mãos?
É isso. Nossas 3 perguntas. Coloque o coração. Eu tenho um prazer enorme de preparar estes vídeos, estas aulas, as perguntas. Eu tenho um prazer enorme de dar feedback, porque eu acredito que o Senhor está levantando uma geração, não de Jonas, os homens que causam um naufrágio, mas uma geração de homens, de jovens como Paulo, que em meio ao naufrágio desta época em que vivemos, eles são a solução e eles falam de Cristo. Eles levam esperança e muitos jovens são tocados e transformados. Muitos jovens serão tocados, transformados, sarados e curados por causa do seu chamado. É isso. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Fique conosco, porque nós ainda temos a nossa 5ª e última aula desse livro tão especial, apaixonante, marcante. Jonas, né? Um náufrago a nos ensinar grandes coisas. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Amém.